no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui três perguntinhas sobre a consciência, que é muito legal, liberdade de consciência. A consciência, na verdade, é o pensamento íntimo, é como se fosse o arquivo dos pensamentos, né? A consciência da gente. Então, a gente vai armazenando esses pensamentos e vai criando com isso a consciência. E ele fala que é só Deus que pode intervir nisso, que pode mexer com isso, julgar isso, né? Só Deus é que pode fazer isso, né? E também é assim, que o homem não tem o direito de entravar ou de atrapalhar a liberdade de consciência, ou seja, o que você pensa, ninguém pode intervir nisso. Às vezes a gente vê que a pessoa tem pensamentos ruins, malsãos, né? Mas a gente não pode intervir nisso. Isso é uma espécie de plantação e colheita pessoal, né? É pessoal, não dá para... É claro que você pode buscar influenciar, você pode tentar converter, você pode tentar fazer um monte de coisa. E por aí você vê que a gente também é manipulado. Como que é a manipulação? Normalmente ela acontece através da consciência, do pensamento. Então eles vão insuflando na gente pensamentos pequenininhos. Nós falamos, acho que a semana passada, daquele tal de... Até eu tinha esquecido o nome, que você põe na porta assim, para segurar. Uma cunha, né? E os espíritos abrem assim um pedacinho assim e vai infiltrando ali pensamento, essas coisas. Quando você se percebe, às vezes você está numa condição bastante alterada, bastante perigosa, né? E vem o Evangelho. Eu acho que é por isso que os espíritos recomendam para a gente a constância do Evangelho. Porque constantemente você está mandando pensamentos saudáveis para você mesmo. E está imunizando os pensamentos, porque todo mundo aqui na Terra tem pensamento malsão. Todo mundo tem, porque nós somos imperfeitos ainda. Quando a gente atingir um determinado nível e grau de perfeição, aí nossos pensamentos vão estar assim, equilibradinho, né? Bem bonitinho, mas enquanto isso... sai na rua, você já começa, vem um carro, de repente, buzina, se assusta, você já fica com aquela coisa forte, você vai pegar o ônibus, o camarada não para, ou ele breca com tudo em cima de você, ou você está dentro do ônibus, ele breca com tudo, você vai formando uma coisa terrível dentro de você, desses pensamentos, problema com o vizinho, às vezes familiar, às vezes é filho que a gente se aborrece, e isso vai gerando assim, um manancial de pensamentos. E aí é importante o Evangelho, porque no Evangelho fala da paciência, do perdão, do amor. Quer dizer, tá aí jogando pra gente detergente, jogando cândida, jogando produtos de limpeza, para ver se a gente consegue esquecer, né, aquela coisa que nós maldizemos, se a gente consegue perdoar, se a gente consegue esquecer, deixar de lado, seguir em frente. Se a gente consegue não ficar julgando as pessoas o tempo todo, porque isso, aquilo, tudo. A gente fica muitas vezes fazendo isso, né? Então aí nós vamos colecionando pensamentos e tornando uma consciência cada vez mais saudável, né? É isso que nós precisamos, melhorar a nossa quantidade de pensamentos. Isso não é uma tarefa fácil, como nós já dissemos, nós somos imperfeitos, bastante imperfeitos, né? E por sermos imperfeitos, a gente tem pensamentos que é de imperfeição, de pessoas imperfeitas, né? Você está num ônibus, às vezes você olha lá fora o que aconteceu lá fora, você já fica julgando o que vai fazer, se estivesse no tribunal, quem era o culpado, inocente, se aquele cara fosse o testemunha, eu não ia aceitar. Não é? A gente vai, assim, acontece, você vê na televisão, por exemplo, que traz aquelas coisas tristes, terríveis. E aí? Imagina se o seu livro, desculpa falar. Imagina.